Muito boa tarde para você, seja você muito bem-vindo a mais um Meetup da Saving Cloud. Hoje é terça-feira, dia 29 de março, 13h pelo horário de Brasília. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui por pelo menos uma hora nesse bate-papo que hoje é 8 passos para escalar seu banco de dados MySQL. Esse é um tema muito interessante para você que busca resolver problemas rotineiros do seu banco de dados MySQL e que deseja também escalar a sua aplicação, obtendo assim mais performance e disponibilidade. Já já nosso convidado trará todos os detalhes para você que está acompanhando aqui com a gente. Já lembre de mandar o seu boa tarde e a sua cidade também aqui no nosso chat ao lado. E falando do nosso convidado, hoje nós temos uma estreia aqui, tá? Participando pela primeira vez, nós vamos receber o mais novo especialista da TechGuru, desenvolvedor back-end com mais de 10 anos de experiência em diversas aplicações e banco de dados. E hoje ele vai falar com a gente sobre MySQL. Então, nós vamos receber daqui a pouquinho o Rafael de Pieri. Ele vai responder a perguntas como: o Linux é a melhor opção para execução do MySQL ou o Windows também pode ser uma alternativa? Qual a diferença entre cluster e replicação do banco de dados e como pode me ajudar a escalar o MySQL? Então, se você ficou curioso, fica com a gente que em instantes vamos trazer isso e também o Rafael vai mostrar o MySQL na plataforma da Saving Cloud. Mas enquanto a gente não começa, como eu falei agora há pouquinho, é muito importante que você envie o seu boa tarde aqui para a gente, com o seu nome, a sua cidade, né, de onde você está assistindo o nosso bate-papo de hoje, que daqui a pouco a gente vai interagir aqui ao vivo, tá certo? Aproveite também, se você não é um inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade. A gente tem sempre temas muito relevantes aqui no nosso canal. E os recortes dos nossos meetups, né, dos nossos eventos realizados aqui também ficam disponíveis aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para não perder nenhum. Já deixe seu gostei também para poder engajar aqui ou o YouTube recomendar o nosso bate-papo e evento para mais pessoas. Aproveite também, se você não segue as redes sociais da Saving Cloud, essas são as nossas redes sociais, todas @SavingCloud, tá certo? Lembrando que esse evento também é um oferecimento da TechGuru, a sua plataforma tech. Então, para você que não conhece a TechGuru, para você que quer conhecer um pouco mais, nós vamos falar aqui, trazer mais detalhes para você. A TechGuru é uma plataforma que reúne conteúdo sobre as mais diversas aplicações disponíveis no mercado: Kubernetes, WordPress, Firebird, Windows, MySQL e muitas outras. Conta com grupos de discussão e compartilhamento de ideias e conhecimento, trocados entre especialistas nos assuntos, né? Empresas do ramo, desenvolvedores e quem tem curiosidade de aprender e conhecer mais sobre a tecnologia né? Então, na sua tela agora aparece o site da TechGuru, que você pode acessar, conhecer os nossos fóruns, blog, enfim, tem muito conteúdo para vocês. Conheça, então, a sua comunidade tech. O site é techguru.com.br, tá certo? E a Saving Cloud, que apoia sempre o conhecimento e a referência na área, claro, apoia esse projeto. E as redes sociais, essas são todas as redes sociais, tá? Em todas as plataformas digitais, @TechGuruOficial. Vai lá e segue a gente também, tá certo? A gente preparou um VTzinho aqui rapidinho especial para você conhecer um pouco mais sobre essa plataforma. Então é isso, conheça a sua comunidade tech, o site techguru.com.br. E agora chegou a hora, então, da gente ler o boa tarde do pessoal que está aqui participando com a gente, mas antes é importante falar de uma novidade, tá? Para quem quer participar, para quem gosta de participar e quer participar desses grupos da TechGuru, aqui na nossa descrição tem os links do MySQL no Reddit, no Telegram, no WhatsApp, é só você clicar e você já vai fazer parte desses grupos, tá certo? Então, tá tudo aqui na nossa descrição. E agora sim, a gente vai ler o boa tarde de vocês, de quem está acompanhando nesta terça-feira aqui o nosso Meetup com o Rafael de Pieri. Gabriele Paz, boa tarde. Larissa Moreira, boa tarde. Elisângela Maciel, a Pamela Silva, o Fernando Frai está aqui também.
O Daniel Guidolin também mandando seu boa tarde. Anderson José da Silva. Francisco Ângelo também mandando seu boa tarde. Aline Vieira, Lucas Alonso também acompanhando juntinhos conosco aqui nessa tarde de terça-feira, o Meetup de hoje, que é 8 passos para você escalar o seu banco MySQL. Então, fica com a gente que daqui a pouquinho também tem uma coisa que vocês gostam muito, tem bônus aqui. E se você quer bônus, é muito importante que você anote as palavras-chave que aparecerem durante o nosso bate-papo aqui, tá? Então, já pega a caneta aí, já pega o bloco de notas aí do seu celular para anotar as 3 palavras-chave que vão aparecer aqui daqui a pouco. E no final do nosso bate-papo a gente revela qual é o bônus, tá? Então, tem que ficar com a gente até o final para não perder o nosso bônus de hoje, é claro, né? Para adquirir também muito conhecimento. Então, recapitulando, para você que está chegando aqui agora no nosso bate-papo, o nosso tema de hoje é 8 passos para escalar o seu banco de dados MySQL. Esse é um tema muito importante para você que busca, né, aprimorar o seu banco de dados MySQL, escalando suas aplicações e obtendo o mais alto desempenho e entrega possível. O nosso especialista convidado ele vai trazer dicas de ferramentas que servirão você na busca pelo melhoramento contínuo do seu banco, tá? E vai responder também a problemas recorrentes no dia a dia de quem utiliza aí o MySQL. Então, se esse é o seu caso, você não pode perder, fica aqui com a gente. Mas antes, então, da gente já trazer o nosso convidado aqui para participar desse bate-papo de hoje, você fica rapidinho com um vídeo de 40 segundos e na volta ele já vai estar aqui com a gente. Chega de espera, então a gente vai receber aqui pela primeira vez no Meetup da Safe Cloud o especialista Tech Guru, Rafael de Pieri. Boa tarde, Rafael, como vai? Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem e ansiosos para falar sobre o MySQL. Maravilha. Lembrando, então, para vocês que estão participando aqui do nosso bate-papo, é muito importante que você mande a sua dúvida, a sua pergunta aqui no nosso chat do lado, que daqui a pouquinho o Rafael responde a sua questão também, tá? E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, é óbvio, tem muito conteúdo aqui, nós temos a nossa comunidade aqui cheia de conteúdo para você poder conferir os recortes do nosso Meetup, inclusive, vem para cá no final, então é bom que você se inscreva e não perca nenhum conteúdo, tá certo? A gente começa, então, com uma introdução, né, uma apresentação feita pelo Rafael sobre o MySQL. Na sequência, a gente vai ter aqui a nossa tradicional rodada de perguntas. Então, Rafael, a palavra é sua, fique à vontade. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Preparei uma introdução para a gente falar um pouquinho sobre a história do MySQL, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Maravilha. Estão vendo minha tela aí? Sim. Ah, perfeito. Show de bola. Bom, primeiro eu vou me apresentar um pouco, né? Fui graduado na FATEC em 2013, faz um bom tempo aí que eu tô na área, né? Todo esse tempo aí, né, de 10 anos de experiência, né, eu trabalhei integralmente com desenvolvimento back-end, né? Então, comecei, curiosamente, com C#, há um bom tempo atrás, em 2010. E desde então, vim migrando, né? Trabalhei com Oracle por muito tempo, né? Inclusive programando em PLSQL. Depois, migrei para Java, né? Trabalhei um bom tempo com Java, tanto usando soluções MySQL para o meu banco de dados, como Postgres. Então, tive aí experiência em várias plataformas, né? Tive vários desafios, né, do dia a dia. E atualmente estou trabalhando na Domus, uma fintech da Ambev. Coloquei a Bembev, né, porque a Ambev em si ela se fundiu, né, com uma empresa belga e passou a se chamar Bembev. Trabalhei também 2 anos no iFood, tive experiência também no PagSeguro, né? Então tive vários desafios aí no dia a dia e hoje eu pretendo aqui trazer para vocês
algumas das minhas experiências e algumas dos meus problemas aí que eu acabei enfrentando, inclusive com situações principalmente, né, do MySQL. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre o histórico, né, do MySQL. Depois eu vou falar por que usar MySQL. Depois eu vou também, eventualmente, apresentar algumas características deste banco de dados, né, e eventualmente aqui mostrar como que a gente pode escalar, né, o nosso banco de maneira tranquila, né, sem dor de cabeça. E mostrar também na prática aqui, né, porque não a solução que a Saving Cloud oferece são várias opções. Eu vou tentar, se o tempo permitir, mostrar todas elas, tá bom? Bom, primeiro, né, o MySQL ele foi desenvolvido, né, apesar de parecer que não, em 1994, então ele já está aí no mercado há quase 27 anos, né, primeiramente pela empresa sueca, né, MySQL AB, né, que leva o nome da sua própria solução. E em 2008, né, a Sun, né, que é uma empresa, inclusive, que desenvolveu a linguagem Java, ela adquiriu, né, comprou a MySQL AB, né, e por fim acabou, né, seguindo aí com as soluções, né, desenvolvendo a plataforma MySQL, né, o banco de dados. E não durou muito tempo, 2 anos depois, eventualmente aí a gigante Oracle comprou essa solução. É um pouco curioso isso, porque a Oracle é um banco extremamente parrudo, né? E por que compraria uma SQL, né? Então é um debate bem interessante. E muitos achavam que era uma ação de mercado para que eles comprassem uma SQL e desse fim, né, a esse projeto. Só que ninguém vai fazer isso gastando aí 7,4 bilhões de dólares, né? Então eles tinham algumas ideias para que esse banco conseguisse ganhar mercado, né? E hoje, inclusive, né, com todo esse investimento, aí mais de 10 anos sobre a alçada aí da Oracle, né, o MySQL ainda continua no mercado e calcula-se que existam aí mais de 10 milhões de instalações aí pelo mundo, então provando, né, que o MySQL ainda é um banco extremamente utilizado, inclusive aqui na onde eu trabalho, né? Então, aqui falar um pouquinho sobre o por que usar o MySQL, né? Por que há 10 milhões de instalações no mundo, né? Eventualmente é um número extremamente alto. Bom, primeiro, ele tem bons mecanismos de segurança, né? A gente consegue fazer gerenciamento de roles, né? Por exemplo, se eu quiser eventualmente montar um perfil de desenvolvedor, um perfil de DBA, né? De admin do meu banco de dados, eu consigo isso facilmente, né? Ele te dá bastante recurso para que isso seja feito, principalmente as versões atuais, né? Então é importante sempre estar com a versão atual. Ele tem várias melhorias, né, relacionadas a questões de segurança, inclusive, né, implementar a opção do SSL, né, que é basicamente uma autenticação usando certificados, né, usando handshake, né. Hoje tem o protocolo, né, mais atual, que é o TLS, né, mas eventualmente o SSL, né, nos ajudou até hoje e eventualmente é muito usado ainda no mercado. Ele é bem portável, ele roda em qualquer sistema operacional, principalmente os mais utilizados no mercado, né, como Linux, o macOS e principalmente o Windows, né? Então, ele é extremamente tranquilo em relação a isso. Ele pode ser hospedado em boa parte das plataformas, né, dos cloud providers que hoje nós temos. Então, ele é bem portável. E além disso, né, tem várias linguagens que possuem libs, né, que eventualmente se conectam com ele e a gente pode trafegar informações, dados ali usando essas linguagens, né, Java, PHP, Python, são linguagens muito bem difundidas, né, no mercado. Uma coisa também, um ponto bem importante, né, o pessoal sempre cita muito, que é a performance, né, do MySQL. Ele, eventualmente, na versão 5.5, né, ele tinha alguns probleminhas, e a Oracle começou, né, um trabalho de melhoria contínua, né? Então, nas versões subsequentes, né, 5.6, 5.7, já houve melhorias fantásticas relacionadas à performance, e agora na versão, né, mais recente, na 8.8, né, que é a última, né, a gente está na 8.028, né, que é uma minor, eles soltaram várias features que, inclusive, alguns benchmarks que eu acabei checando,
mostram que o MySQL está 2 vezes mais rápido do que na versão anterior, né? Então, eles conseguiram e têm trabalhado forte para que a performance não seja impeditivo para vocês usarem o MySQL, né? E um dos grandes trunfos, né, do MySQL nesse processo foi a adoção da engine InnoDB, né? Eles usavam o MyISAM, não era um dos melhores, né? Porque ele usava transaction table, então para fazer transações ele travava a tabela toda, né? E o InnoDB ele usa o transaction locking, né? Então ele consegue desculpa, ele usava o lock table, né? O MyISAM e o InnoDB usa o transaction lock, né? Que basicamente ele consegue aplicar o ACID, né? Que é exatamente um termo usado para atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é um pattern adotado aí para todos os bancos de dados relacional, né? E por fim, ele tem também uma melhoria bem interessante, que é o seu buffer, né? A gente consegue configurá-lo, né, para que a gente consiga ali trafegar da melhor maneira, né? Tanto a questão da memória RAM que você vai alocar ali para o buffer, você consegue também indicar como vai ser a adoção do cache nessa camada, então ele conseguiu trazer também esse benefício, né, junto com também esse GIS, né, que é um módulo de geolocalização, tinha em praticamente todos os bancos aí que eu já tinha trabalhado, como o MongoDB, né, eu gostei bastante do GIS dele, né, que é um módulo aí de geolocalização. O Postgres também é bem avançado em relação a isso, e o MySQL também agora adotou, né, na última versão, né, essa solução. Um ponto bem importante, a documentação do MySQL é muito boa, tudo que você precisa tem lá na documentação, a comunidade é bem forte também, inclusive, por ser também as pessoas se utilizam, né, dessa versão, né, já que ele é regido aí pela licença GPL, né? Então ele é gratuito até certo ponto, né? Eventualmente, porque há também a questão do suporte, se você quiser contratar, né? Tem aí $2.000 por ano a versão standard, né? Tem outras versões, mas a versão gratuita atende praticamente a tudo. Então, eventualmente você pode ter a necessidade de contratar um ou outras questões relacionadas a dash de performance, né, que se você quiser avaliar o seu banco de dados, né, de uma maneira mais detalhada, mas no geral ele é open source, então, inclusive o MariaDB, ele é um fork do MySQL, né, isso acontece, depois eu vou contar a história, mas é basicamente muito por conta da maneira com que ele é regido em relação à licença do software, né. E ele é bem simples também, qualquer servidor aí que você queira subir, ele sobe muito rápido, questão de minutos, né? Vou mostrar aqui daqui a pouco, mas é bem tranquilo, né? Ele é bem fácil de fazer a configuração, pelo menos padrão. Aí eu vou dar algumas dicas também como desenvolvedor back-end, que eu já tive alguns problemas, né? E não sou DBA, mas já tive alguns problemas e tive que parear muitas das vezes aí com os DBAs para conseguir encontrar soluções. E aqui eu trouxe também, né, um dado bem interessante, que é sobre o ranking, né, dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, comprovando que o MySQL ele é um banco extremamente confiável, né, extremamente aceito pela comunidade, comunidade TI. Então, ele é o segundo mais usado, então é até espantoso, porque todo mundo fala Postgres, fala Mongo, né, Oracle, mas o MySQL continua muito forte, né, muito próximo, inclusive, da Oracle, né, então mostra todo o seu valor no mercado. E quem tem utilizado, né, para mostrar também a sua aderência a grandes empresas, né, a gente tem o Facebook utilizando, inclusive eles contribuem muito para o MySQL, né, com soluções. Tem o Twitter, o YouTube, dispensa comentários, o Google, então isso comprova que o MySQL é um banco de dados confiável, né, e que o mercado, né, abraça e utiliza. Tem algumas alternativas, né, que eu gostaria de trazer aqui, né, eventualmente tem o Postgres, que provavelmente seja aí talvez o maior concorrente junto com o SQL Server,
né? E tem o MariaDB, que eventualmente ele tem quase todas as features do MySQL usando praticamente juntos, né? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, a Saving Cloud tem uma solução, né, para clusterização do MariaDB, vou mostrar para vocês. Ele também é um banco bem similar ao MySQL. Tem o Firebird também, ó. O Oracle eu acredito que ele é muito complexo, talvez para uma solução de microserviços ou solução de serviços menores não faça nenhum sentido. Então, nesse ponto, eu com certeza indicaria usar o MySQL, né, ao invés do Oracle. Bom, características do MySQL é um banco de dados relacional, né? Então, tem tabelas, índices, relacionamentos, tem recursos de view, de trigger, storage procedures. Então, ele tem todas as características aí de um banco relacional, né? Ele utiliza a linguagem SQL também, assim como os demais ali que eu citei. Eu consigo fazer definição de dados, né? Criação de tabelas, criação de índices, manipulação de dados, né? Insert, update, delete, fazer transação de dados também, com rollback, commit, isso é configurável, e consulta de dados eventualmente, né? Ele trabalha no modelo cliente-servidor, né? Ali no servidor, pode estar rodando o seu MySQL aqui na Saving Cloud ou em qualquer outro provedor. E o cliente aqui vai ser a minha aplicação Java, a minha aplicação Node.js ou qualquer outra linguagem, né, PHP, ou até mesmo o meu Workbench ou o meu PH MyAdmin, né, para poder fazer as operações dentro da minha base. Falar um pouquinho agora sobre algumas questões, né, que é super importante a gente levar em consideração, né, quando vai desenvolver uma modelagem aqui, né, desenvolver uma aplicação e usar o MySQL como o seu banco de dados, né? Parte mais importante, sempre falo para o pessoal, começa do básico, né, que é a modelagem dos dados, né? Você precisa, eventualmente, fazer um relacionamento adequado, né, definir corretamente as colunas, né, como você vai, de fato, armazenar os seus dados, né? Isso eventualmente não vai ser o grande problema do seu banco, mas vai evitar você trazer muitas informações à memória sem ter a necessidade, né? Um outro ponto importante é a normalização das tabelas, né? Tem algumas documentações até que indicam, né, que é importante, né, usar uma chave primária, né? Chave composta eventualmente talvez tenha uma pequena perda de performance, né? Mas é importante estar normalizado as suas tabelas. E inclusive a chave, né, é interessante também que ela tem um valor até um pouco menor, que é mais rápido para que o InnoDB consiga vasculhar as informações do seu banco e trazer para sua consulta as informações, né? Um ponto interessante, o pessoal, né, toca bastante nessa tecla, né? O InnoDB, né, que é a engine aí do MySQL, ele tem uma área de buffer que quando você faz a instalação default, por padrão, ele vai alocar apenas 128 MB, né? É um número relativamente baixo. Tem alguns cenários também que, assim, por exemplo, tem algumas, por exemplo, a Saving Cloud aqui, ela já faz essa instalação aí, levando em consideração 80%, né? Mas é importante avaliar isso, porque pode acontecer de você reservar ali 20%, 30%, né? Topar a sua memória RAM e, eventualmente, causar lentidão ali na hora de trazer as informações, né? Já que o buffer pool é exatamente onde as informações ali vão trafegar, né? E eu indico assim usar mais ou menos em torno de 70%, 80% ali da memória dentro de um host, né? Dentro de uma instância MySQL. A gente tem cenários também bem parecidos com o Java, né? Com a JVM. Então, é algo que eventualmente a gente já tem algumas experiências aí negativas, né? E eventualmente é super importante levar em consideração quando você vai configurar o seu banco, né? E o mais importante, assim, é monitorar a carga de trabalho, né? Quanto eu tenho de escrita, quanto eu tenho de leitura, né? Como estão o tempo das minhas consultas, né? E eventualmente fazendo o tuning de acordo com isso, né? O MySQL oferece, não sei detalhadamente aqui, não vou, né, ser leviano de falar exatamente os parâmetros, mas ele oferece diversas variáveis, né, globais, onde você consegue indicar quais são o tamanho, né, o tanto de memória que você quer alocar, por exemplo, para o cache,
né, alocar para o buffer pool. Então é importante sempre avaliar isso, analisar, né? Vou mostrar depois para vocês aqui, até o Workbench tem uma que eu uso de vez em quando, né, que é um dashboard que mostra exatamente essas questões, tanto de logs quanto do buffer pool, né? Tem uma telinha bem interessante que mostra todos esses detalhes. O gerenciamento dos logs também é super importante. Logar demais, às vezes, com certeza vai te trazer problema. A gente teve isso com o Postgres, não tive com o MySQL. A gente estava logando informações de forma excessiva e isso causou bastante lentidão no banco. Então é importante ter definir o volume adequado, né, no InnoDB e também, se for possível, né, salvar num disco separado aí para depois, inclusive, né, a gente consegue colocar um Datadog ou outra tool ali de dashboard para poder monitorar esses logs, agregar os valores, né? Por exemplo, a gente usa aqui o lock, né, do Grafana, eventualmente poderia ser uma opção também, né? Tem outras do mercado que eu já usei também, Sumologic, Logs.io, talvez possa ser também uma possibilidade de usar, né, para logar essas informações do banco, né, em uma tabela, uma instância à parte, e então pegar essas informações e consultá-las, né, num dash mais específico. Um outro ponto importante é entender o perfil da aplicação, né? Quanto que eu vou ter de volume de escrita, quanto que eu vou ter volume de leitura, né? Isso é bem importante, porque eventualmente isso vai definir como que a gente vai escalar essa aplicação, né? De que forma a gente vai fazer. Né? Existe basicamente ali duas opções, né? A vertical, que tem uma máquina com 2 GB de memória, eu vou precisar de uma máquina de 4, né? Então, basicamente potencializar os recursos computacionais. É uma abordagem que não há necessidade de otimizar código, você eventualmente não vai precisar mobilizar, né, nenhuma equipe para isso. Então, é basicamente ir lá trocar o tamanho da sua máquina e servi-la, né, com mais processamento, com mais memória, né? Só que, eventualmente, isso tem um problema, né? Se a sua aplicação ela tende a se expandir, né, essa solução não é tão escalável assim. Eu indico essa solução para aplicações de menor porte, que tenha seu comportamento muito bem definido, um comportamento de escrita e leitura que não se altera, né, com frequência. Então, é uma aplicação mais estável. Então, essa opção de escalabilidade é bem aceitável. E aí temos a horizontal, né, que aí a gente aumenta os nossos workers, né, ao invés de ter uma máquina, né, com 2 GB, a gente vai ter 4 máquinas com 2 GB, né. Isso torna a nossa solução um pouco mais elástica, né, porque a gente pode adaptar baseado na capacidade, na solicitação, né, de recursos em dado momento. Por exemplo, se eu tiver um aumento de tráfego, né, no almoço, por exemplo, que é algo que acontece com o iFood, né, a gente pode, baseado num parâmetro, seja ele de uso de memória ou de CPU, né, expandir o nosso parque de máquinas, né, o nosso cluster, e aumentar o número de máquinas que servirão ali para a gente naquele momento, né. Só que isso também tem algumas, né, em TI é assim, né, cara? Tem sempre o trade-off. Então é importante sempre ter isso em mente. Não há uma limitação do recurso, mas eventualmente você vai ter mais custo, né? Porque para manter muitas máquinas exige mais dinheiro para pagá-las, né? Então, basicamente, essa é a grande diferença, né? Isso aqui, assim, escalabilidade horizontal, a aplicação tem que ser extremamente exigida, né? Então, é importante, inclusive, né, como eu já disse, monitorar. Monitoramento aqui vai indicar se você precisa fazer essa escalabilidade horizontal ou se eventualmente a vertical já vai me atender perfeitamente sem maiores problemas, né? Já trabalhei com as duas, vertical funciona com 90% das aplicações que eu tive a oportunidade de trabalhar, horizontal, poucos cenários ali, de fato, a gente teve a necessidade, né? Por exemplo, no iFood, nos picos do almoço, foi necessário fazer alguns ajustes em algumas das aplicações, né? Não todas as aplicações.
E aí a gente basicamente parte para qual topologia que a gente vai usar, né? Baseado aí no tipo de forma que eu quero escalar meu banco de dados, né? Então temos aí a replicação e a clusterização, né? São as mais usadas. Ambas, aqui temos no Saving Cloud, vou mostrando, né, em breve, né? E basicamente a topologia aqui de replicação, ela vai atender o quê? Quais são as características, né, dessa abordagem? A redundância, pois eu teria uma replicação das informações do servidor. Por exemplo, a gente pode ter uma máquina master, né, que é responsável pela escrita, recebe as requisições de escrita, ela vai salvar num log binário e, por sua vez, né, essa informação ela vai ser capturada ali pelo slave e vai ser processada para que ambas as máquinas, né, elas tenham as mesmas informações, né? Então, por isso chama-se redundância, né? Temos duas informações em dois servidores distintos, né? Isso possibilita, eventualmente, o balanceamento de carga, pois eu posso usar um pattern muito conhecido de mercado, né, que é o CQRS, né, Command Query Result Segregation, que é basicamente as minhas consultas eu posso dedicar. Aqui a gente está falando slave, mas em algumas literaturas é o secondary servidor aqui, né? Tipo o servidor secundário, né? E aí as de escrita eu quero focar integralmente a nossa primária, né? O master. E aí dessa forma a gente usando o outro pattern aqui que não está descrito, que é o CDC, né? O Change Data Capture, né? Basicamente a gente propaga aqui os eventos para que a máquina slave aqui, ou secundária, possa estar sempre em sincronização ali com a nossa máquina main, né, a principal. Isso, né, nos dá uma certa tolerância a falhas, né, uma vez que a gente pode também, baseado ali no balanceamento de carga, a gente pode, por exemplo, se eu tiver duas master, por exemplo, né, e duas slave, né, a gente tem um problema com a master 1, a master 2 continua operando, a gente com o balanceamento de carga consegue facilmente, né, fazer esse balanceamento, né, ele identifica qual máquina está health, e aí ele faz o redirecionamento da carga para essa máquina que tá operando corretamente. E um ponto também importante é o backup, né? Você tem informações dos dois servidores, você também pode usar isso como uma forma de ter backup das suas informações, se a aplicação for simples e a gente querer simplesmente ter um backup, essa é também uma abordagem muito bem usada, né? Um outro ponto também interessante, a gente pode trabalhar com relatórios, né? Então, os relatórios pesados não faz muito sentido a gente usar a máquina principal para fazer isso. Então, a gente, né, pluga aqui uma secundária e aí traz as informações baseadas nessa máquina secundária, né? Não vai atrapalhar a performance da nossa aplicação. Tem uma outra abordagem, que é a clusterização. Essa aqui, basicamente, eu vejo bastante frequência, né? Já que a gente eventualmente tem bastante tráfego aqui, né? Então a gente focaliza aqui na clusterização na alta disponibilidade. Por quê, né? Todas as máquinas do meu parque aqui de máquinas, elas são capazes, né, de escrever e fazer a leitura, né? Inclusive aqui, né, tem o MySQL Router aqui, né, evidenciando aqui o tráfego, né, o nosso balancer e as nossas aplicações fazendo, né, essas requisições dentro do meu cluster, né? O MySQL Enterprise Monitor é exatamente o carinho que eu vou falar depois, né, que é basicamente monitoramento. E aí, dentro desse contexto, todas as máquinas que eu estou evidenciando com 3, mas poderia ter 10, 15, 20 máquinas, né? E a gente consegue aqui ter uma performance muito maior, né? Porque a gente tem vários workers servindo ali nossas aplicações. E, consequentemente, o desempenho, né, das nossas aplicações tende a se potencializar, né? Aqui um ponto interessante, todas as situações citadas acima também se encaixam aqui, a gente consegue balancear, ele consegue identificar quais máquinas estão health, né? Eventualmente pode, quando se trata de infraestrutura, tudo pode falhar, e inclusive máquinas aqui pode ter algum problema, né? Entrar em crash loopback, e eventualmente a gente, tendo um cluster, a gente garante que a nossa máquina, de fato, vai servir nossas requisições, já que temos outras que estão disponíveis no momento.
E aqui, eu vou falar um pouquinho do que a Save Cloud oferece, né? É difícil achar isso, mas no mercado não encontrei. A Save Cloud oferece tanto escalabilidade vertical quanto horizontal e combinando as duas, tá? Isso é possível de uma maneira bem simples. É importante indicar, né, que a unidade aqui de máquina que a gente usa é o Cloudlet, né, que basicamente é 400 MHz de CPU, né, mais 128 MB ali de memória, ele vai dar um Cloudlet, né? Então, essa é uma informação importante, né, para saber. E aí aqui a gente tem dois tipos básicos de replicação, né? A Master Slave ou Primary Secondary, né? O pessoal tem aderido, não tem mais aderido a essas nomenclaturas, Master Slave por conta, né, de se remeter a situações que, né, por exemplo, escravidão, por exemplo, então tem cortado isso, né? O próprio GitHub não tem mais Master, né? É main, então tem algumas questões aqui na Saving Cloud, a gente também fez isso, então a gente usa hoje a nomenclatura Primary e Secondary, né, e também tem a outra solução que é a Primary, né. E por fim tem uma clusterização que está disponível ali no MariaDB. MariaDB, basicamente, como eu disse para vocês, é um fork do MySQL, então praticamente ali um banco muito parecido, né, muito similar e compatível. Então, são essas três opções que a gente tem aqui de escalabilidade ali em relação à topologia, né? Seja replicação ou clusterização. Aí aqui, só passar um pouquinho, né, já que já detalhei bastante lá atrás, né? Então, o primary e secondary aqui você consegue um bom desempenho na leitura, né? Uma vez que você está separando, né, a sua instância que faz a leitura. Você consegue também ter um backup sem impactar, como eu disse, né, anteriormente, né, a máquina principal, né, que vai receber as escritas. Os relatórios aqui a gente pode, né, pegar, obter através da extração dos dados da slave. Isso não vai afetar a master, então eventualmente não tem problema algum. E a instância slave ela pode ser removida, né, e depois retornada. Ele vai pegar do arquivo binário, né, já uma vez que ele está escrito, ele pega do arquivo binário e vai repassar essas informações para o slave sem nenhum tipo de problema, né? Então nossa máquina secundária vai ter todas as informações necessárias, né? E basicamente acho que esse aqui fecha o primeiro modo, né? A primeira opção. A segunda opção é o primary, né? Que basicamente a gente vai ter dois nós ali primários, né? O master, né? Nela a gente consegue, né, colocar um balanceamento de carga de escrita, então entra essa maior resiliência. Inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, esse era o modelo padrão que a gente usava e funcionava extremamente bem. A gente tinha duas máquinas de escrita, duas máquinas de leitura, né? E basicamente quando uma estava indisponível, o load balancer era capaz de fazer essa análise, ver qual instância estava health e eventualmente operar, né? Fazer a operação. E um ponto importante, se eu tiver três slaves, né, então teoricamente três masters seria três slaves, né, no caso aqui, porque teoricamente a gente distribui corretamente ali os nós entre as instâncias, né. E a distribuição de carga aqui também, de replicação, ela aumenta, não aumenta a capacidade de leitura do cluster, né, então a gente consegue também ter esse ganho nessa topologia aqui, se adotar, tá? E por fim aqui não tem essa opção no MySQL, mas nós temos aqui no MariaDB, né, que é o banco ali, irmão ali do MySQL. Então a gente consegue clusterizar a solução, né? Então nesse cenário aqui, quando o load balancer recebe a requisição, vai fazer a escrita do nosso dado, ele vai salvar em todas as instâncias primárias, né? Então eventualmente isso de forma síncrona, né? Então a gente garante ali os dados em várias instâncias, né? Aqui tem três como opção, mas é o padrão, né? Então, eventualmente, você pode escalar isso sem maiores problemas, né? E para o seu parque de máquinas, né? Físicas ou virtuais, né? Aumentarem também. E outro ponto importante, todas as máquinas podem receber, né? Tanto escrita quanto leitura, né? Então, isso é extremamente tranquilo.
como eu disse, escalabilidade horizontal, né? Então, adição e remoção de instâncias, ela é realizada de forma, entre aspas, né, automática. Isso é baseado, você pode indicar, né, quando a sua aplicação, quando o seu cluster vai escalar, seja ele por CPU, por memória, né, ou em cenários também que pode acontecer de fazer um downgrade ali, né, por exemplo, em dado momento subir para 8 máquinas, né, com a solução elástica, quando chega a 20% do CPU, ele vai reduzindo também os seus recursos, né? Isso dá, de certa forma, uma vantagem, né? Porque você diminui os seus custos, né? Então, é bem mais tranquilo. E, por fim, ali, eventualmente, como eu disse, pode acontecer que algumas máquinas possam sofrer algum problema. Se ela sofrer, terá outras disponíveis e o load balancer ele é capaz de identificar isso e eventualmente de tornar disponível, né? Então, por isso, essa solução aqui torna, né, toda a sua aplicação extremamente disponível. A alta disponibilidade vai ser colocada à prova aqui quando vocês escolherem esse tipo de topologia, né, de escalabilidade. Bom, aqui coloquei algumas referências também, se vocês quiserem eu posso passar depois. E Maravilha. é isso, gente. Terminei, acho que eu até me estendi um pouco, né? Mas é importante, gerou até perguntas aqui da nossa interatividade. Boa. Acho importante para esboçar também para quem não conhece o banco de dados da Saving Cloud, também sobre a aplicação em si, né? Vamos então, Rafael, para a nossa rodada de perguntas aqui, com perguntas programáticas, mas antes vou dar um recadinho aqui para o pessoal que está participando do nosso Meetup na tarde dessa terça-feira. É importante que você participe mandando a sua pergunta também aqui ao lado, no chat. Ó, já temos perguntas aqui do João Arthur e também da Smart Sys Automação. Daqui a pouquinho a gente responde, Rafael, na verdade, responde para vocês. Lembrando que hoje tem bônus aqui no nosso Meetup sobre MySQL, então já saiu a primeira palavra-chave, já sai a segunda e no final você confere aí as 3 palavras-chave e o nosso bônus de hoje, tá certo? Então vamos lá, Rafael voltando aqui à nossa tela e nós vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje, que é: o MySQL tem diversas versões disponíveis. Existem versões ideais para cada questão ou eu devo optar pela mais recente? Cara, assim, sempre é extremamente importante estar sempre com a versão mais recente, né? Principalmente relacionado a questões de solução de bugs, né? Então, todos os bugs que são relatados, né, pelos desenvolvedores, pelos DBAs, né, a equipe do MySQL eventualmente, né, coleta isso através lá no GitHub, né, issues, e eventualmente faz correções. Então, é extremamente importante, né? E MySQL em si, a versão 8, né, 8x ali, ela, como eu disse, teve uma melhora aí de quase 2 vezes, né, o performance da versão anterior, né, e se eu não me engano ele tem uma capacidade hoje de quase 1,8 milhão de consultas por segundo, né, uma performance extremamente agressiva, né, e tem a questão do InnoDB, né, que foi integrado, tem questões também que eu comentei relacionadas a melhorias de segurança, né, inclusão de roles lá, né, para poder ter perfis de acesso aos dados, né, da aplicação. E também tem a questão da geolocalização, né, para quem tiver necessidade de fazer uso, ele tem um módulo hoje, né. Então, eu sugiro sempre estar na última versão e acompanhar as releases, né, porque pode ser que o seu problema se resolva na próxima release, seja ela minor ou major, né. Maravilha. Então, lembrando para vocês que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo hoje com o Rafael, aqui na nossa descrição já está disponível, inclusive, os grupos, né, do MySQL da Tech Guru, que está oferecendo o nosso evento aqui hoje. Então, é muito importante que você vá aqui embaixo, já clique nos grupos. Tem grupo para o WhatsApp, para o Telegram, Reddit, Facebook, muitas outras plataformas. Se você não conhece, quer conhecer mais, conheça então a sua comunidade tech, inclusive o Rafael é especialista tech lá da Tech Guru. O site é techguru.com.br, vai lá e confira, tá certo? Rafael, a gente vai então para a pergunta aqui da nossa interatividade, né? O pessoal já está mandando questões, aqui é muito importante a gente responder. Então vamos à nossa primeira pergunta de hoje aqui, que é do João Arthur. Ele pergunta o seguinte: como ele poderia fazer uma query, né,
retornar milhões de dados de forma rápida e eficaz? Certo. Bom, basicamente, isso com MySQL, né? Sim. Primeiro ponto, acho que é super importante verificar a indexação, né? Uma forma bem tranquila de você ver isso é executar o seu. Tem uma ferramenta que chama, até coloquei aqui para indicar, que é o MySQL Analyzer, se eu não me engano, mas o próprio Workbench tem a opção de você executar o plano de execução da sua query, né? Não sei exatamente qual o volume, né, que ele está indicando aí, mas deveria ser tranquilo trazer aí alguns milhões, aí, 2, 3, 4 milhões de registros sem nenhum tipo de problema. Se isso acontecer, é importante avaliar exatamente a questão do buffer. Pode ser que ele esteja dimensionado, né, e eventualmente ele não tem conseguido trazer essas informações para a área de transferência e, por consequência, ele tem essa lentidão, né. Pode ser até o caso da gente conversar depois, né, para entender a situação, né, através do Tech Guru e ajudá-lo nessa questão. Maravilha, João. Inclusive, se você ficou aí com alguma dúvida, pode mandar aqui durante o nosso bate-papo, ou então pode mandar no nosso WhatsApp, que está aqui disponível na descrição também, que a gente encaminha a mensagem para o Rafael, ele auxilia a gente. Ou então, se você quiser entrar no grupo aqui na descrição que tem para o MySQL, o Rafael participa e pode tirar a sua dúvida por lá, tá certo? Nós vamos então aqui com a pergunta da Smart Sys Automação, que é a seguinte: ele chegou agora aqui no nosso bate-papo, uma dúvida que ele tem é referente ao banco de dados em nuvem local. Como que mantém 100% atualizado? Tem alguma dica para isso, Rafael? Local, tá? Basicamente, assim, teoricamente, né, a evolução, eu normalmente tenho uma experiência em cloud, né, então é quase plug and play, né, então é super fácil. Nesse caso aí, eu sugiro a fazer a avaliação primeiro se não vai ter nenhum impacto, né, relacionado às aplicações que consomem. Supostamente não, porque são retrocompatíveis, né, as versões. Então, assim, a minha sugestão é subir de minor em minor, né, até chegar na 8, né? Não sei exatamente qual que é a versão que ele tá indicando, né? Mas para chegar até a 8x teve uma mudança extremamente grande. Então eu sugiro primeiro fazer alguns testes, né? Sobe a versão, tentar rotear de alguma forma aí a aplicação e ver se não tem nenhum tipo de impacto. Não sei se eu respondi, se não respondi também, fica à vontade depois para me chamar que eu tento de alguma forma contribuir com a resposta. Maravilha. O João mandou um complemento aqui. Ele falou: é fácil fazer uma migração da versão 5.7 para 8? Nunca fiz por medo de perder dados. Essa questão de perder dados. Sim, não, teoricamente é extremamente tranquilo, assim, elas são retrocompatíveis. Talvez você vai ter algum problema de SSL, porque ela é marcada como default, tá? Na versão 8. Eu já fiz uma migração, mas é uma aplicação, um microserviço pequeno. Eu desabilitei num primeiro momento e depois fiz o ajuste. Então, acho que esse é o ponto de atenção, verificar mais essas questões de segurança, porque o MySQL ele adicionou várias camadas, né, principalmente essa de SSL, né, que implementa um padrão, um protocolo aí baseado em certificados. Então, essa comunicação pode ser que ela tenha algum tipo de ruído quando você subir a aplicação, subir a versão do seu servidor, e aí o seu cliente eventualmente não vai conseguir mais acessar por não ter o certificado, né? Acho que tem um parâmetro dentro do servidor, acho que é SSL Enable, algo desse sentido, que a gente consegue passar false, né? E aí ele consegue subir tranquilamente. Mas em relação a perder dados, primeira sugestão, né, faça o backup, suba a versão e se tiver algum tipo de problema, a gente consegue fazer o rollback facilmente, se tiver o backup dos seus dados, né? Faz de forma sempre segura e tranquila. Maravilha. Pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, continue mandando a sua pergunta na interatividade. Já vimos aí que tem outras perguntas. E continue anotando também as palavras-chave para resgatar o bônus no final do nosso bate-papo aqui com o Rafael, tá certo? A gente vai para a segunda pergunta programada aqui, porque tem bastante pergunta, pessoal. A gente tem que acelerar um pouquinho, tá bom? Nós vamos então para a segunda pergunta, que é: o Linux é a melhor opção para a execução do MySQL ou o Windows também pode ser uma boa alternativa? Assim,
Minha vida toda eu trabalhei, vida toda é exagero, mas boa parte dela eu trabalhei com Linux, né? Por questões de custo, eu optaria pelo uso dele, né? Só que o próprio MySQL, ele trabalha com threads, né? Que eventualmente ele tem o Windows tem uma topologia que é bem aceitável em relação a aplicações que trabalham dessa forma. Eu nunca vi problemas com o Windows com MySQL, né? Eu já tive problemas com o Postgres. Então, eventualmente, não vejo problema, mas eu, Rafael, optaria pelo Linux por questões de custo e familiaridade também, ter mais facilidade, né, mais tranquilo em relação a administrar, né, o servidor Linux. Mas, no fim, o que vale é realmente avaliar o custo, facilidade de manutenção, né, então, e o skill da equipe, né? Às vezes a equipe não tem o skill, né, de Linux, né, tem mais familiaridade com Windows, então é muito mais fácil você optar por um sistema operacional que está mais difundido da empresa do que eventualmente um que há necessidade de fazer algum tipo de contratação ou, enfim, alguma alteração dentro do processo normal da empresa, né? Maravilha. A gente vai então para a nossa terceira pergunta de hoje, que é: qual a diferença entre cluster e replicação de banco de dados e como pode me ajudar a escalar o meu MySQL? Tá. Basicamente foi aquilo que eu acabei até apresentando, né? Cluster é para alta disponibilidade e um desempenho maior, né? Enquanto a replicação é para ter essa redundância, né? Conseguir fazer backups, aplicações mais com menos necessidade de desempenho, né? Então, eu optaria pela replicação, né? Porque você vai ter uma certa tolerância à falha, né? Se você aplicar, por exemplo, primary, então é uma aplicação, é uma topologia mais simples, né? Então, basicamente, acho que esses seriam os pontos, né? O que vai ajudar vai ser baseado naquilo que você precisa, né? Uma aplicação um pouco que precisa de disponibilidade, clusterização, né? Precisa de desempenho, clusterização. Quero ser tolerante a falhas, ter o meu backup, gerar meus relatórios, a replicação atende muito bem. Maravilha. Só falando para o pessoal que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal e também siga as nossas redes sociais, todas elas, @savingcloud. Se você seguir o nosso canal aqui e se inscrever, você não vai perder nenhum conteúdo. Todo mês tem conteúdo aqui para você, toda semana tem conteúdo, na verdade, trechos de meetups mesmo, né? Eventos ao vivo aqui com especialistas. É muito importante que você se inscreva e não perca nenhum conteúdo. Já aproveite, já que você está aqui assistindo, deixe o seu gostei também para esse conteúdo chegar a mais pessoas e compartilhar, então, mais conhecimento com o pessoal. A gente segue, então, aqui com a nossa quarta pergunta de hoje. E para você que está acompanhando, mande sua pergunta aqui no chat. Workbench ou PHP-MyAdmin? Qual a aplicação mais indicada para administrar o meu banco de dados, meu servidor? Tá, assim, fazendo uma análise bem rápida aqui, eu vejo o Workbench, né, o Workbench, um pouco mais preparado, principalmente questões de, acho que eu até tenho aqui, minha tela está compartilhada ainda? Sim, já Tá. coloquei aqui. Deixa eu só mostrar aqui, eventualmente dá para, eu vou acessar aqui só um minuto, vou mostrar, e só tem 7 minutos, é isso mesmo? Não, pode seguir aí. Vamos trocar? Ah, beleza. Vamos lá. Aqui o Workbench, que eu tenho mais familiaridade, né? Ele tem algumas informações que eu gosto mais, tá? Por exemplo, ele tem essa parte de administração aqui, né? E eu consigo ter algumas informações de performance, né? Por exemplo, o InnoDB que eu acabei de comentar com vocês, enfim, questões de log, quanto que eu estou usando aqui da minha capacidade de disco, entrada, saída, conectores. Então, eu acho que ele tem uma carinha um pouquinho mais familiar, né? Aqui eu consigo também facilmente pegar alguns reportes, né, que ele traz para mim, né? Então é bem interessante também. Beleza, aqui, deixa eu ver, tem outro cenário bem legalzinho aqui que eu gosto. Esse aqui também é um contexto geral para ver como é que está a saúde do meu banco de dados. Conexões aqui, né, na minha aplicação, quais clientes estão conectados, ele te traz a lista de um jeito mais fácil, né? Você consegue isso, por exemplo, o PHAdmin, né? Foi isso que você, PHMyAdmin, que você comentou.
Mas você precisa fazer consultas, né? Aqui ele já tem essas consultas, entre aspas, né, pré-prontas. Aqui, por exemplo, a gente consegue até analisar os valores que estão dedicados para cada parâmetro aqui, cada variável global do meu banco de dados, né? Então, ele tem diversas soluções aqui que eu enxergo aqui como mais vantajoso usá-lo ele para administrar o seu banco do que o PHMyAdmin. Não, né, obviamente o PHMyAdmin ele cumpre muito bem a função, também tem algumas features, mas eu particularmente vejo o MyWorkbench um passo à frente, assim. Ele tem também autocomplete, highlighting, né, que o PHP MyAdmin não tem. Ou pelo menos Maravilha. pode ser uma falha minha. Entendi, maravilha. E para você que está acompanhando o nosso bate-papo hoje aqui com o Rafael, lembra você que esse aqui é um evento, oferecimento de Tech Guru. Conheça a sua comunidade tech. Não conhece ainda? O site está aqui na nossa tela, techguru.com.br. Você acessa o site e tem nas suas mãos notícias, enfim, conteúdos para conhecimento de muita relevância sobre MySQL, WordPress, enfim, várias aplicações e ferramentas disponíveis aí no mercado. Então, já acesse aí se você quer conhecer as redes sociais sempre que sai conteúdo novo, inclusive nos nossos fóruns, lá no nosso blog, e também conteúdos de vídeo, né? Os nossos meetups vão para o canal do YouTube da Tech Guru, como não, né? Os trechos também vão para as redes sociais, então siga lá, @TechGuruOficial em todas as redes, tá certo? A gente volta aqui com o Rafael para mais uma pergunta, que é a seguinte: lentidão e deadlock são problemas comuns relatados no uso, né, do MySQL. O que pode causar e como posso resolver? Você tem alguma dica? Isso, assim, tem alguns passos que são interessantes, né? O MySQL, se eu não me engano, a versão 5.5 ou 5.6, ele usava o MySAN como a engine, né, de gerenciamento de manipulação de dados. E a partir da versão, eu realmente não lembro de cabeça, posso até depois mandar lá na TechGuru, mas se eu não me engano, 5.6 ou 5.7, ele trocou para o InnoDB. Isso também é fácil de alterar, tá? É possível fazer essa alteração. E o InnoDB ele trabalha com lock de transação, enquanto o MySAN trabalha com lock de tabela, né? Então, uma vez que se a minha solução ali, minha engine, trava as transações na tabela, eu posso travar todos os meus clientes, né? E com essa adoção do InnoDB como engine, isso não acontece mais, porque isso acontece em modo de transação. Então, tipo, ele trava a linha, não vai travar eventualmente a tabela inteira. Então, eu consigo continuar ali trafegando informações, alterando, né? Pegar informação, você não vai usar, né, a questão de lock, mas ele vai continuar escrevendo ali sem nenhum tipo de problema, né? Seja criação de dados, atualização, né? Então, essa é uma parte importante, então por isso é sempre importante aí ter a última versão, né? Porque o MySQL já resolveu esse problema. O InnoDB hoje ele é a engine default dele, então não tem problema nenhum relacionado a essa questão. Outros pontos bem importantes que a gente acaba até esquecendo, né, como dev, é sempre avaliar os índices. Desculpa, sempre avaliar os índices, né? Acho que última semana a gente teve um problema com o cliente, inclusive, e as transações estavam demorando 600 milissegundos, não é um tempo adequado aqui, né? A gente trabalha com Pix, né? Então tem que ser super rápido. A gente entrou em contato com eles e eles criaram apenas um índice lá, né? Porque estava com um campo que não estava indexado corretamente. E aí, quando a gente foi avaliar novamente a performance, as queries, né, o nosso get ali na REST, estava demorando algo em torno de 40 milissegundos. Então, a gente teve um boom ali de uma melhoria fantástica com uma alteração muito simples, né? Então, é sempre importante começar ali de baixo, né? Ver o que está acontecendo, ver se os meus dados estão indexados corretamente, né? O InnoDB, como eu disse, é importante também, tive um problema, gerenciamento de logs, importante fazer a análise disso, ver se está tudo certo também, se está logando de forma exagerada ou não, é super importante ter logs, mas às vezes a gente dá
a gente acaba logando até coisas que não há necessidade, né? Então, super importante sempre, né, revisar os parâmetros de log, de buffer, de cache do MySQL, né, que são aquelas variáveis que eu não lembro de cabeça aqui, mas que são fundamentais ali para poder manter o seu banco de dados funcionando corretamente, né? E quando há necessidade, tem que experimentar valores ali, fazer análise, né, alterar ali, não ser tão agressivo nas alterações, né? E fazer uma política ali de melhoria contínua, né? Monitora, altera esses parâmetros que podem ter problema, né? Que são mais avançados, né? Bom deixar claro, alterar questões relacionadas a buffer, a memória alocada para log, cache, são alterações mais delicadas. Eu sugiro que faça sempre com muita tranquilidade, né? Sempre alterando de uma maneira mais suave e subindo, né? Se for o caso. Maravilha, Rafael. A gente vai dar um tempinho aqui para você tomar uma água, porque a gente vai passar o bônus pro pessoal, respeitando o horário do almoço, quem acompanha no horário do almoço. Você toma uma água, a gente vai falar do bônus aqui, e na sequência a gente volta com mais perguntas e, inclusive, respondendo a perguntas do pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje, que é 8 passos para escalar o meu banco de dados MySQL. Então, já mande sua pergunta, porque na sequência aqui que eu falar do bônus, a gente já vai responder a pergunta de vocês e continuar, porque nós temos mais algumas perguntas aqui programadas com o Rafael, tá certo? Então, hoje nós vamos falar aqui do bônus, mas antes de falar do bônus, é muito importante contar para vocês, né, como que funciona. Antes de falar do bônus, então, para você que está aqui nessa live, que você ainda não conhece os nossos produtos, não sabe como funciona os serviços da Saving Cloud, a Saving Cloud é uma empresa especializada em soluções em nuvem, ou seja, banco de dados e hospedagem em cloud. E diferentemente dos demais concorrentes, aqui você não precisa fechar contrato para utilizar os nossos serviços, não tem fidelidade alguma, tá? A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga, onde o valor mínimo é de R$ 50. Então é como quando você compra um celular pré-pago e tem que colocar crédito para utilizar. Funciona da mesma forma, você insere lá o valor, carrega o valor mínimo de R$ 50 e utiliza até que o seu saldo chegue ao fim. E o seu saldo não expira até que você consuma todo o valor lá também. Também temos ferramentas aqui de Start Stop, onde você pode pausar ambientes e economizar memória e também consumo, né, de valores. Então é muito importante. Outros diferenciais são que os nossos data centers, eles ficam aqui no Brasil, um em Campinas, no interior de São Paulo, e o outro em Fortaleza, no Ceará. Tá? Os nossos servidores, eles são, além de modernos, totalmente escaláveis, como o Rafael demonstrou aqui, o banco de dados MySQL também escalável, né? O nosso atendimento, ele fica todo aqui no Brasil e é em português, mas a gente também está presente em toda a América Latina, tá certo? A gente tem um time de primeiro no suporte técnico e comercial, então aqui você tem o amparo necessário para receber os nossos serviços e tratar de possíveis problemas técnicos. Dito isso, é importante dizer que o nosso bônus de hoje é exclusivo para quem está participando aqui do nosso bate-papo com o Rafael, tá? Então, a gente vai liberar aqui a tela para vocês com o bônus de hoje aqui, do nosso bate-papo com o Rafael, que, olha, tá bem legal. Vamos lá. São 2 hoje. O primeiro bônus, então, você carrega R$ 100 e ganha mais 100 para testar, né, um banco de dados MySQL, tá? Lembrando que os R$ 100 desse bônus 1, né, o que você faz o carregamento, você pode utilizar em qualquer aplicação dentro da plataforma da Saving Cloud. Porém, os outros R$ 100 de bônus você vai ganhar, né, e vai utilizar testando um banco de dados em MySQL. E assim também vale para o bônus 2, que no caso você carrega R$ 250 e você ganha mais 250, tá certo? Lembrando que esse bônus é válido até o dia 31 de março, tá? 31, quinta-feira. Então já manda mensagem aqui na nossa descrição. Tem o link dos WhatsApps do nosso comercial, inclusive a nossa equipe está aqui assistindo o Meetup, aguardando você fazer contato para poder utilizar aí. Tem 2 bônus, ó, show de bola, para vocês poderem utilizar e, enfim, testarem a nossa plataforma com mais eficiência e eficácia, tá certo? Então, só reforçando, o link está aqui na nossa descrição. E um detalhe importante, nós passamos aqui as 3 palavras-chave durante o nosso bate-papo com o Rafael, então, para liberar, né, para destravar esses 2 bônus, vocês precisam das 3 palavras-chave. Então, já volta aí, dá uma olhadinha para você poder conferir e tudo mais, tá certo? E a gente volta aqui, então,
no bate-papo com o Rafael, que já tomou a sua água, com certeza. E nós vamos, então, para a pergunta aqui da nossa interatividade. Tem mais perguntas aqui. A primeira do Tafarel Xavier, ele mandou o seguinte: qual a melhor maneira de inserir muito registro para o banco de dados MySQL? Tem uma técnica específica? Ele deu um exemplo aqui, ó, cerca de 9 milhões, por exemplo. Alguns clients, né, de algumas linguagens, você consegue fazer essas inserções em batch, né? Então, é uma possibilidade. 9 milhões, assim, é um volume bem alto, né? Não, assim, de uma vez só, talvez tenha assim, algum gargalo. Uma solução é exatamente a clusterização. Você vai ter muitas máquinas, então, eventualmente, você vai aumentar o seu poder de processamento. Agora, se isso for pontual, aí tem que ser ponderado, né? Porque depende muito daquilo que você deseja. Por exemplo, 9 milhões, mas eu posso demorar horas para processar. Você pode eventualmente usar algum serviço de mensageria, né, no meio da sua aplicação e eventualmente, facilmente você consegue fazer esses inserts por chunks, né, ou por pedaços ali, né? Então você pode fazer 10 em 10, de 50 em 50, depende muito da linguagem, né, que você está utilizando. Eu tive algumas questões em relação a isso, mas não 9 milhões de uma vez só, né? Depende muito daquilo que você precisa. Se você precisa no quente, então vai precisar de mais máquinas, não tem muito o que se fazer. Mas se isso pode ser ponderado, né? Então você consegue, de certa forma, colocar algum message broker ali no meio, né? E eventualmente você vai fazendo isso aos poucos. Depende muito do tempo que você precisa que esses 9 milhões estejam inseridos, né? Então, fica muito credenciada ali a sua regra de negócio, aquilo que você precisa atender. Mas, eventualmente, quanto mais registro, mais máquina você vai precisar, e isso gera um custo de fato, né? Alô? Tafarel, se ficou alguma dúvida referente à pergunta, manda aqui o complemento. O Rafael respondeu esse trecho, mas se houver mais algo, pode mandar para a gente. O Edson T mandou o seguinte: boa tarde, usando Proxy SQL, por que preciso replicar os usuários do banco no Proxy para fazer o acesso remoto? Tem alguma dica para ele? Essa pergunta é bem pertinente. Eu nunca passei por isso. Acho que é um ponto que eu posso depois estudar e responder o ouvinte. O Edson. Edson, então, ó, já aproveite, se você ainda não está no nosso grupo de MySQL da TecGuru, aqui na nossa descrição tem o link no WhatsApp ou no Telegram, você fica à vontade para você se inscrever onde você achar melhor. Já manda mensagem lá que o Rafael, assim que finalizar o nosso bate-papo aqui, pode tirar a sua dúvida, tá certo? Ele vai fazer a pesquisa dele e depois ele pode te ajudar com isso também, tá certo? A gente segue aqui então, Rafa, com mais uma pergunta que é a seguinte: uma dúvida. Se eu não tiver backup, o meu PC não inicia mais o Windows, como faço para fazer um backup no banco de dados? Bom, teoricamente temos um problema, né? Porque os dados estão numa instância que está corrompida, né? O ideal é Local. local, né? Então, se você não tem mais acesso e o backup está local, eventualmente temos um problema. Então, é sempre importante o backup estar em outro local, né? Tipo, não numa máquina pessoal, por exemplo. Então, é super importante ter isso em mente, né? Se a gente tiver algum tipo de problema com a máquina, talvez tenha até que fazer algum tipo de trabalho no HD, tá? Já vi algumas situações onde foi necessário ali fazer um trabalho dentro do HD e em alguns cenários, se ele não tiver corrompido o disco dentro do HD, né, você até consegue recuperar esses dados. Agora, se ele estiver corrompido, não tem muito a ser feito. Né? Então, sempre sugiro que o backup esteja, né, numa outra máquina. Né? A gente tem essa replicação, né, para que você, né, tenha segurança em relação aos seus dados. Né? Maravilha. Então, para a Smartsis Automação, está aí a resposta. Para você que está acompanhando com a gente, o finalzinho desse bate-papo com o Rafael aqui, se tiver alguma dúvida ainda, manda a sua pergunta, que nós vamos voltar aqui para as perguntas que já estavam programadas. E vamos para a próxima, então, que é
a seguinte: o que é e como funciona uma trigger no MySQL? Normalmente a gente menciona trigger, tá? Tipo Obrigado. gatilho, tá? Só para trigger ficou engraçado. Cara, é normal, assim, ele basicamente funciona da mesma maneira que qualquer outro banco relacional, né? Você pode, baseado numa ação, né, numa tabela, né, seja antes ou depois, né, isso é importante dizer. Por exemplo, eu vou fazer uma inserção na tabela de produto, por exemplo, e eu quero gerar um histórico de alteração, né? Então, eventualmente, você pode criar um trigger, né? Isso é facilmente encontrado na documentação do MySQL, né? E aí indicar que depois de fazer a alteração, né, ou inserção, né, porque você fala after update, ou after insert, ou after delete, né? Então você indica quando vai fazer e qual operação vai engatilhar uma ação, né? E aí, baseado nisso, você faz a sua operação, coloca o seu código ali dentro do trigger, né? Se for o caso, um histórico, por exemplo, é basicamente verificar se algum campo foi alterado e fazer um insert, né? Extremamente tranquilo fazer. No Workbench é importante colocar o... Tem uma chave, né? Acho que delimitador, que você coloca e coloca o código da trigger, da storage procedure da view que você quer criar, e fecha esse delimitador, senão ele não executa, ele dá um probleminha, né? Algo nesse sentido. Mas é bem tranquilo, assim, na documentação tem exemplos vastos ali, bem simples de seguir. Maravilha, então vamos para mais uma pergunta que é: como funciona uma join no MySQL? Em quais casos podem não retornar valores? Um join, né? Uma consulta de busca, ela funciona basicamente também da mesma forma, tá? Dos bancos relacionais. Basicamente, você tem a tabela A, tabela B, você tem um relacionamento entre elas. Se a consulta que eu estou fazendo na tabela A, né, por exemplo, eu tenho um relacionamento com a tabela B, né, eventualmente ele vai trazer se eu usar um inner join, né, ou seja, eu quero que todos os dados da tabela B, tabela A, tragam, né, os dados que estão na tabela B. Então, fazendo inner join, você consegue compor, né, a sua consulta de maneira super tranquila. Agora, se eu quero trazer todos, independentemente se tem relacionamento, né, entre os dois, aí eu usaria um left join, por exemplo, né? Então, eu traria todos os produtos, independentemente se tivesse, sei lá, uma categoria, né, um exemplo. Né? Então, é extremamente tranquilo, ou ao contrário, ser um right join, né? Mas é bem tranquilo também, assim, na própria documentação do MySQL tem vários exemplos. Maravilha. Para o pessoal que está assistindo o nosso bate-papo hoje aqui com o Rafael, é muito importante que mande sua pergunta aqui no chat, que a gente está chegando ao finzinho do nosso bate-papo, mas ainda dá tempo de você enviar sua questão. E se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, aproveite para se inscrever e fazer parte dessa comunidade cheia de conteúdos de grande relevância e conhecimento para você, tá certo? A gente retorna aqui com o Rafael, então, com mais uma pergunta, que é: quais ferramentas podem auxiliar meu banco de dados a obter a performance desejável? Uma boa performance, né? Assim esperamos, né? Cara, acho que tudo aquilo que eu falei, acho que tá para responder, né, aqui. Quais ferramentas você pode usar, além das metodologias, nas boas práticas que eventualmente já citei, né? Tem que ter uma boa ferramenta de monitoramento, né? Eu acho que o próprio MySQL tem o MySQL Enterprise Monitor, uma ferramenta bem rica. Eu particularmente nunca usei, porque sempre tinha algum outro software, né, que se plugava ali ao meu servidor, eventualmente, né, pegava algumas informações, mas ouvi falar bem, eu indicaria usá-lo, né, e teoricamente sempre acompanhar, né, fazer os tunnings necessários, se for o caso, e também fazer exatamente aquilo que a gente falou lá de, né, ir ajustando aos poucos, né, se for o caso. Mas ferramentas mesmo, acredito que seja o monitoramento, né, ficar
monitorando ali sua aplicação, seu banco de dados, é uma ação extremamente válida, né? E baseado nessas questões, né? Também criar alertas, é importante ter alertas de problemas de performance. Provavelmente o MySQL Enterprise Monitor deva ter esses alertas. Talvez seja até um assunto para gerar um artigo, né? Criar um artigo para fazer esse tipo de detalhamento da ferramenta. Com certeza. Bom, a gente vai então seguindo aqui para a última pergunta do nosso bate-papo hoje com o Rafael, que é: como a plataforma da Saving Cloud pode contribuir para escalar o meu banco de dados MySQL? Eu estou até com a plataforma aberta. Estão vendo minha tela, né? Sim. Basicamente são aqueles. Eu passei por 3 tipos, né? Então, assim, o primeiro ponto aqui que eu acho que a plataforma Saving Cloud oferece aqui é relacionado a ter as duas opções, tanto escalar vertical quanto horizontal. Eu nunca tinha pegado uma plataforma, né, ou analisado uma plataforma que tivesse essas duas opções. Né? Para criar um ambiente também é super simples, né? Estou aqui na minha conta, eu já tenho um banco aqui que eu estava fazendo uns testes. Basicamente é só vir aqui em novo ambiente, inclusive tem vários, posso colocar um Nginx, posso colocar um Tomcat, posso, enfim, fazer várias demonstrações aqui, mas eu vou focar mais no MySQL, né, que é o tema. Então, basicamente tem aqui o MySQL 8 e o 5 também, nas versões mais recentes, né, 5.7 e 8.28. Um ponto importante que eu mencionei aqui é o Cloudlet lá, que são 400 MHz de CPU mais 128 MB de RAM. E aqui a gente consegue limitar o escalonamento, né? Percebe que, eventualmente, quanto maior o escalonamento que eu quero fazer, né, maior vai ser o que pode acontecer, mas extremamente barato também a plataforma, isso é um ponto vantajoso. Aí, se você pegar uma Amazon, por exemplo, vai ficar muito mais caro, eventualmente. Aqui a gente consegue, né, fazer também escalonamento horizontal, como eu mencionei, né, com o auto clustering aqui. Um único botão já me possibilita, né, utilizar ou primary e primary, né, que são aquelas duas máquinas de escrita e as duas de leitura, ou primary e secondary, que é exatamente uma máquina de escrita, e pode ser que eu tenha vários slaves ali, várias máquinas secundárias, e aí, eventualmente, se eu tiver, sei lá, quero fazer o backup, por exemplo, que o ouvinte falou, né? Então, poderia ter uma máquina de backup exclusivamente dos meus dados, né? Muito bem seguros, né? E teria uma outra, posso ter uma outra máquina secundária aqui para poder também, sei lá, fazer geração de relatórios, né? Analítico, né? Algo do tipo, isso é muito comum, né? E aí, teoricamente, você escolhe a melhor opção. Eu sempre gosto da mais parruda, né? Que é o Primary Primary, mas, né, deixando bem claro que a outra opção também é extremamente vantajosa também. Então, eu particularmente também indicaria fazer uma análise daquilo que você precisa, né? Primeiro, cara, eu preciso de redundância apenas. Um primary e secondary acho que é o suficiente só para backup, acho extremamente tranquilo. Né? Se a minha máquina master cai, por exemplo, a minha secundária eventualmente não é afetada, né? Então, quando a master voltar, ela vai continuar escrevendo no arquivo de log, né, no bin log, e os dados continuarão sendo propagados para a máquina secundária. E aqui é super simples, gente. Ó, a gente consegue escalar tanto verticalmente, né, quanto também horizontalmente aqui com mais máquinas. Então, eventualmente é bem tranquilo, tá? O MySQL tem essas duas opções, e o MariaDB, que é o seu, né, sua cópia, né, vou falar carinhosamente assim, ele também oferece, né, além do todo o escalonamento vertical aqui, também oferece a clusterização com o Galera. O Galera é uma das implementações de clusterização. A gente tem o MySQL Cluster, a gente tem um outro, o InnoDB Cluster,
mas eventualmente o mais bem falado no mercado, com menos problemas, é o Galera, tá? Então a gente optou por implementá-lo. Inclusive, importante, gente, se tiver alguma dúvida relacionada ao que está sendo escalado, como ele vai ser escalado, a plataforma também tem algo extremamente interessante, que é exatamente a documentação daquilo que você está fazendo. E explica tudo, explica qual é o custo, como eu vou escalar vertical, como eu vou escalar horizontal. Tem várias opções aqui de escolha, inclusive aqui, né, avaliar se quer um proxy, né? Quando fazer clusterização é obrigatório, né? Porque você precisa do balanceamento de carga, né? Então, teoricamente, não faz muito sentido não ter, né? Eu coloco sempre como fundamental. Enfim, tem várias opções, tem as variáveis de ambiente também, que você já pode criar o banco e indicar o usuário e o password padrão. Então, é extremamente tranquilo, né? Você pode fazer todas as alterações aí que vocês acharem necessárias, sei lá, dbpass aqui, por exemplo, né? Passar a senha aqui inicial, né? Não faça isso, mas daria para fazer, tá? Então, eu vou criar aqui, primeiro aqui do MySQL, né? Na verdade, eu vou criar do MySQL, mas assim, é só para mostrar mesmo que é extremamente tranquilo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, colocar para escalonar aqui até 8 cloudlets, né? Uma boa máquina. Primary, e eu vou pedir para criar aqui, ele vai criar, e vai demorar um pouquinho, né? Mas basicamente ele vai mandar até um e-mail, né, com as informações do seu cluster, né, daquilo que você criou, com senha, usuário padrão. Então é extremamente assim, fácil de fazer a criação do seu ambiente. Vai demorar alguns minutos aqui, 2, 3 minutos, né? Te dá até a possibilidade aqui, vou até mostrar para vocês. Eu consigo clonar um ambiente, por exemplo, né? Pegando um exemplo que eu fiz aqui, consigo clonar um ambiente. Dá para mudar a topologia, por exemplo, aqui eu não estou usando escalabilidade horizontal, mas eu posso facilmente, né, fazer esse tipo de ajuste se necessário. Eu consigo mudar aqui também o escalamento vertical, né? Posso aplicar. Então, assim, extremamente tranquilo, fácil. Consigo acessar os meus logs também, os logs que a aplicação está gerando. Que mais que nós temos aqui? Tem bastante coisa. Dá para reiniciar também, se tiver algum problema aqui, facilmente consigo consigo reiniciar. Eu consigo acessar, que agora eu não consigo porque ele está aplicando, mas eu também tenho a opção aqui, através do abra no seu navegador, ele vai abrir um PHP-MyAdmin, então você consegue facilmente entrar ali e imputar os dados, né? É extremamente tranquilo em relação a isso. Tem algumas estatísticas importantes também, que é o uso de CPU, RAM, limite de disco, que é também super importante, né? A entrada e saída, operações por segundo. Então, tem bastante informação que você consegue acessar facilmente. Quer ver? Eu vou até entrar aqui no... Eu tenho até salvar minha senha aqui para não... Acessa facilmente aqui o nosso... Ó, consigo acessar aqui, já vejo minhas estruturas de dados, consigo fazer consultas, né? Produtos. Traz para mim aqui as informações que eu cadastrei, né? Então, tem bastante recurso, né? Fiquei bem surpreso também, assim que eu comecei a utilizar. Acho que no geral é isso. A gente consegue também fazer conexão SSH, tanto daqui quanto da sua máquina. Eu também consegui fazer uma configuração aqui de endpoint, então eu consigo conectar, gerar um endpoint aqui mais MySQL e vir aqui conectar, por exemplo, no meu Workbench, né? Deixa eu... Então eu estou entrando via SSH, não, na verdade, via endpoint. Então eu gerei ali meu HTTP e acessei aqui também. Então deixa eu ver se eu consigo... Tá, aqui o MySQL tem algumas peculiaridades.
demais também, super tranquilo, fácil de aplicar, né? Plug and play mesmo, realmente. Tá criando aqui ainda, demorando um pouquinho, mas logo vai ser criado. Tem mais alguma pergunta, Marcos? Ou... Temos sim. Temos um complemento, na verdade, da Smarts Automação a respeito do backup lá. Eles me enviaram um exemplo. Por exemplo, no Firebird, se a máquina não inicia, é só colocar HD como escravo e salvar, já que o Firebird tem lá o seu arquivo banco FTP. Já o MySQL fica salvo fisicamente em alguma pasta? Seria nesse sentido a pergunta. Ah, entendi. Eu, sendo bem sincero, eu nunca trabalhei com MySQL local, tá? Eu posso até dar uma analisada um pouco melhor, e eu posso até entrar em contato com eles. Mas é extremamente tranquilo. Eu acredito que dê para fazer particionamento de HD também. É um banco extremamente parrudo, né? O Firebird, assim, ele é um pouco mais simples e ele tem esse recurso. Com certeza o MySQL vai ter esse recurso também. Maravilha. O banco foi criado aí? Tá pensando aqui. Tá pensando aí. Tá pensando. Não, ele tá sendo criado, mas ele cria com certeza, bem esperar Não, aqui o tranquilo. script. Mas... Só reforçando aqui para o pessoal que Aí, está ó, assistindo. você falou, ele foi criado. Aí ele foi Maravilha. Deixa eu... criado com duas instâncias primárias e duas instâncias secundárias aí para... As duas instâncias primárias só, eu não criei slave, tá? E aí, se você quiser criar, também fica a critério. É bem... Assim, tudo vai do custo, né? Quanto você quer gastar, quanto você precisa. Aqui a gente tem o load balancer também, que já cria automático, né? Então, basicamente é isso. Acho que dá para demonstrar aí, deu para demonstrar boa parte do que a gente pode, né, que a Saving Cloud tem oferecido. Aqui, ó, inclusive, vou até mostrar para vocês, eu recebo aqui o e-mail, né? Ele fala, informando várias informações, dando várias dicas também de como usar a plataforma. Manda alguns entry points também para você acessar, seja do PHP Admin, né? Também tem a questão de uma lib aqui, que na verdade é um painel, né, de orquestrador. Então ele vai mostrar para você as máquinas, né, master, por exemplo, e duas slave. Ele vai te trazer exatamente um mapa, né. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo abrir para mostrar. Aí, basicamente, ele mostra duas instâncias, aí ele mostra os dois nós. Então, assim, é bem completo, tem muitos recursos. Tem algumas instruções importantes também que ele traz para você melhorar, né, a questão para você conseguir se conectar ao seu banco de dados, né, bem completa a solução. Maravilha. Bom, Rafael, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo hoje. A gente agradece a sua participação, as suas demonstrações, introduções, enfim, a apresentação como um todo, não só da plataforma da Saving Cloud, mas também sobre o MySQL, o banco de dados MySQL, e o MariaDB também, né, que você falou um pouco aí, principalmente sobre a função galera, né, galera, não sei como que fala, como eles pronunciam lá fora, mas aqui a gente manda um galera mesmo. E, então é isso, a gente agradece a participação, lembrando o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo, o Rafael é especialista lá pela Tech Guru, a sua comunidade tech, inclusive o site já aparece aqui na tela, techguru.com.br. Aqui embaixo na nossa descrição tem todas as comunidades, todos os grupos MySQL, onde o Rafael também está participando, então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para a gente, tá certo? Rafael, então a gente agradece a sua participação, tá? Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. É a sua primeira vez, mas obrigado por participar aqui com a gente. Estou reforçando mais uma vez. E é isso, até a próxima. Tem mais Eu que alguma coisa que você gostaria agradeço de aí falar? eu agradeço, né, a oportunidade. Está um pouco nervoso, né, primeira vez aqui, mas todas as dúvidas aí, se o pessoal pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar ajudar aí da melhor forma e trazer as soluções aí que eles, né, precisam para o dia a dia. Maravilha, então, Rafael. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.
E para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com o Rafael, que chegou ao fim agora, é muito importante que você não deixe de seguir as nossas redes sociais da Saving Cloud, todas elas, @SavingCloud, e conferir todos os conteúdos, inclusive se você não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e fazer parte aqui da nossa comunidade toda, tá certo? Lembrando que o nosso conteúdo hoje fica na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. Esse Meetup com o Rafael vai ficar disponível aqui na íntegra no nosso canal do YouTube. É só você acessar em seguida e conferir desde o início, caso você tenha perdido alguma coisa, tá certo? E caso você perdeu o bônus de hoje, já vou reforçar aqui para você, o nosso bônus de hoje, temos dois, bônus 1 e o bônus 2. O bônus 1 você carrega R$100 e ganha mais R$100, no caso, para você poder testar um banco de dados MySQL novo, tá? E no bônus 2 você carrega 250 e ganha mais 250 para poder, né, testar então aí o banco de dados MySQL, tá certo? Lembrando que o valor do carregamento, os 100 e os R$250, você pode utilizar em qualquer aplicação ou banco de dados. Porém, o valor do bônus é exclusivo para teste em ambientes e banco de dados MySQL, tá certo? A gente agradece, então, a participação de todos que participaram bastante aqui da nossa interatividade hoje, reforçando que logo mais nós temos outro bate-papo aqui com um especialista, então já se inscreva para não perder, tá certo? Obrigado pela sua companhia e a gente se vê num próximo Meetup. Até lá!